Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Marcelo Musa Cavallari traduzindo os Evangelhos. Como traduzir o texto sagrado de uma religião? Sagrado, mas nem por isso desprovido de um forte aspecto literário. Dogmática ou literariamente? Marcelo Musa Cavallari abraçou a segunda opção. Publicou no ano de 2020 uma versão radicalmente nova dos 4 evangelhos cristãos. É uma empreitada que lembra muito a do norte-americano Robert Alter, responsável por uma tradução literária da Bíblia hebraica. Robert, no seu projeto, mais do que realçar elementos da fé judaica, quis enfatizar a beleza construtiva, os detalhes poéticos, o estilo peculiar que estão lá no hebraico do original e costumam passar despercebidos. Marcelo faz algo semelhante, pega os textos em grego antigo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e busca tirar deles a poeira acumulada pelo tempo, recuperando sentidos e construções que foram se perdendo à medida que o dogma se cristalizava. É um experimento corajoso resgatar aquilo que, em termos de literatura, se tornou opaco. O resultado não briga com as versões canônicas, mas as complementa. Marcelo explica seu método no trecho final do texto introdutório. Diz que traduziu a partir de uma relação pessoal com essas obras e que quis preservar, e aqui eu cito, o tom do original grego, que é mais rude, mais cheio de arestas, mais áspero. Apoiando-se para isso na teorização de Schleiermacher, que propunha o caminho do estranhamento ao se verter, forçar o leitor e a leitora a se deslocarem em direção à obra, ao invés de trazer esta comodamente até quem lê. Na prática, isso consiste primeiro em, digamos assim, desbastar os termos cujos sentidos foram encobertos pelo significado técnico ou teológico, para então, e aqui eu cito mais uma vez, fazer soar aos ouvidos de um leitor da língua portuguesa as mesmas ressonâncias e ecos de significado que o leitor de grego antigo experimenta diante do texto original. Não, na sua tradução a gente não vai encontrar palavras como anjo, batizar, parábola e apóstolo, porque anjo vira núncio, batizar vira mergulhar e batismo vira mergulho, parábola vira comparação e apóstolo vira expedicionário, e assim por diante. Esses são os sentidos mais comuns que essas palavras tinham, sentidos pré-cristãos que foram se transformando e consolidando com o uso pelo cristianismo. Outro ponto importante para Marcelo é manter ambiguidades, concretudes e obscuridades, além de reproduzir de forma ousada a sintaxe original e as marcas da oralidade, com o intuito de retroagir ao sabor do grego de então. Para avaliar o resultado, vou dar alguns exemplos tirados do Evangelho segundo Marcos, o mais curto dos 4 relatos da vida de Jesus. Os comentários de forma geral valem também para os outros 3, porque o projeto de Marcelo é coeso, com inúmeras referências de um evangelho a outro nas longas notas, muitas delas justificando as escolhas de tradução, para deleite de quem se interessa pelo tema. Vejam a abertura do Evangelho segundo Marcos na tradução de Marcelo. Princípio do bom anúncio de Jesus ungido, Filho de Deus, conforme escrito no profeta Isaías. Vê, despacho teu núncio à tua frente, que construirá teu caminho. Ouçam agora nessa versão das edições Vida Nova. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, que construirá teu caminho. Perceberam? Evangelho virou bom anúncio, Cristo virou ungido e ângelos mensageiro virou núncio, e vai ser núncio inclusive quando o sentido técnico de ângelos for o de anjo. Mas é no que o texto do Evangelho diz logo a seguir que a gente percebe como a proposta de Marcelo é radical. Ouçam primeiro a versão canônica. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E agora o mesmo trecho na tradução de Marcelo. Surgiu João, o que mergulha, no deserto apregoando um mergulho de mudança de mente para deixar ir os erros. O estranhamento maior não é tanto, a meu ver, com o particípio baptisdon, do verbo baptisdo, mergulhar, que não é mais batista e vira o que mergulha. Para mim, o impacto maior vem de um mergulho de mudança de mente para deixar ir os erros,
porque arrependimento, metanoia em grego, vira mudança de mente, remissão, aphesis, vira deixar ir, e pecado, hamartia em grego, vira erro. O sentido técnico-teológico esvazia-se, os termos ganham um frescor inesperado, ainda que não sejam tão sintéticos. Pessoalmente, foi essa a sensação que tive lendo a tradução de Marcelo, de que os evangelhos recuperam camadas insuspeitadas, que estavam escondidas. Sim, a gente estranha no começo, mas depois se acostuma. Como se acostuma, por exemplo, com o fato de Jesus ser interpelado pelo termo hebraico Rabi, e Marcelo manter assim, Rabi na versão, diferenciando de didáscalos, que ele verte por mestre. Nas versões canônicas, essa distinção desaparece, e Jesus é sempre mestre. A mesma coisa com o uso de amém no começo de várias afirmações de Jesus, em geral acompanhadas de vos digo, amém, vos digo que. Para quem tem um ouvido habituado a ouvir em verdade vos digo que, é um choque, mas positivo. Claro, é sempre difícil determinar qual o ponto de equilíbrio. O verbo splanknisdo, por exemplo, Marcelo traduz por ter as entranhas revolvidas ou revolverem-se as entranhas. A intenção é captar a ideia que está na sua raiz, splankna, vísceras, entranhas, quase como acontece na famosa palavra vermelha da Antígona de Hölderlin. Pessoalmente gosto da ousadia, mas a verdade é que fica difícil entender que a emoção transmitida nessas cenas pelo verbo é a de compaixão ou piedade. O mesmo vale para escandalizdo, escandalizar-se, ofender-se, que Marcelo traduz sempre por um mais concreto, mas também mais obscuro, tropeçar. Ou para cataguelau, que significa rir, dar risada de, mas que vira um derrir, desnecessário, exatamente porque é menos concreto e direto. Senti também certa incoerência em alguns casos, porque pneuma, sopro em grego, foi traduzido por espírito, com algumas raras exceções. Não é um termo que mereceria o mesmo processo de revitalização de muitos outros? Também achei excessiva a alteração proposta para pistes, fé, que virou confiança. Fé, afinal, não é um termo circunscrito ao vocabulário religioso. Na mesma linha, para mim, crer seria melhor que confiar, incrédulo melhor que sem confiança. Mas são fronteiras tênues, nem sempre fáceis de definir. Vale a pena manter anistemi como ressuscitar ou trocar por pôr-se de pé, como faz Marcelo? É num detalhe da articulação sintática, porém, que a meu ver estão os maiores problemas. Marcelo preserva, sim, aquela coordenação tipicamente bíblica, com o uso recorrente da conjunção e para ligar as frases. Porém, ao traduzir muitas orações reduzidas de particípio, abusa daquela fórmula escolar verbo ter no gerúndio mais particípio passado, sobrecarregando o português com uma rigidez na correlação dos tempos que não está no grego. Ouçam esse trecho tirado do capítulo 4. E sentava-se em torno dele uma turba, e dizem a ele: olha, a tua mãe e os teus irmãos e as tuas irmãs lá fora te buscam. E ele, tendo respondido, diz: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E tendo olhado em volta, os sentados em círculo em torno dele, diz: vede a minha mãe e os meus irmãos, pois o que faça à vontade de Deus, esse irmão meu e irmã e mãe é. Reparem na construção, e ele, tendo respondido, diz, e na outra que vem depois, e tendo olhado em volta os sentados em círculo em torno dele, diz. No primeiro caso temos em grego apokritheis legei e no segundo periblepsamenos legei. Apokritheis e periblepsamenos são sim particípios chamados auristos em grego, mas aqui não tem o valor de anterioridade, só modulam o verbo dizer. Respondendo diz e olhando em volta diz. A meu ver, Marcelo força a barra e não revitaliza o original, torna-o impreciso e estranho no mau sentido. A mesma coisa acontece com outro detalhe desse trecho, na frase de Jesus: o que faça a vontade de Deus, esse irmão meu, irmã e mãe é. O que faça substitui aí o mais normativo o que fizer a vontade de Deus, ou o que faz, todo aquele que faz. De novo, acho a correlação temporal mais temerária do que ousada. Ela se repete, por exemplo, no capítulo 10. E saindo ele para o caminho, veio um correndo, e tendo-se ajoelhado diante dele, interrogava-o: bom mestre, que faça para que herde a vida eterna? Jesus então falou a ele:
Por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não des falso testemunho, não expolies, honra o teu pai e a mãe. Em português, o mais usual seria dizer: bom mestre, que devo fazer para que herde a vida eterna? E não: bom mestre, que faça para que herde a vida eterna? Também acho que Marcelo podia ter mantido o nosso futuro para traduzir os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, etc. Ou talvez um não vais, mais infinitivo, por exemplo, não vais matar, fosse uma boa saída, no sentido de achar um meio termo entre a versão canônica e a ousadia. Mas seria injustiça cobrar de Marcelo esse meio termo, que a gente pode encontrar sim numa outra versão recente, a de Frederico Lourenço, nem dogmática nem radical. Frederico publicou os Evangelhos no volume 1 da sua transposição completa da Bíblia grega, e sua opção foi por um ponto intermediário e mais elegante. Não é o caso do trabalho de Marcelo, que, a despeito de uma orientação tradutória em parte escolar, que poderia ser revista numa eventual reedição, abre sim nossa sensibilidade para um texto com o qual a gente pensava ter grande familiaridade. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.